Audiência pública, Lei de Responsabilidade Fiscal. Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, boa noite. Na qualidade de presidente da Câmara, declaro aberta a presente audiência pública e agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Executivo e do público que não existe no plenário. Agradeço os componentes dessa mesa, vereador José Fernandes, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, vereador Sargento Laudo, membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, senhor Fábio Vieira de Souza Leite, secretário municipal de governo, senhor Guilherme Galerani, secretário adjunto de Assuntos da Fazenda, Leandro Romagnoli, diretor de Planejamento e Orçamento. Agradeço a presença dos vereadores Rosielo, Carlos Trigo, Paulo Renato. Quero justificar a ausência da vereadora Alessandra Luquezzi, que por motivo alheio à sua vontade já tinha compromisso agendado anteriormente. Essa audiência pública terá duração máxima de 90 minutos, portanto vamos até 19h30. Nesse momento, passo a palavra ao vereador José Fernandes, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e Contabilidade, para a condução do trabalho desta audiência. Boa noite a todos e a todas, a população que nos acompanha pela TV Câmara, canal 61.3, no Facebook. E agradeço também a presença do Leonardo e agradeço a presença do Rafael Romagnoli, presente na plenária. Em especial, agradeço ao nosso secretário, sempre atuante, Fábio Leite, o nosso querido amigo também da mesma pasta, Guilherme, o meu companheiro também da mesma pasta, Leandro Romagnoli. E agradeço ao presidente da Casa Carreira e aos companheiros vereador Paulo Renato, vereadora Rosielo e vereador Carlos Trigo. A realização dessa audiência cumpre a determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, constante no artigo 9º, parágrafo 4. Nesta oportunidade, o secretário de Governo, Fábio Leite, nos apresentará os dados sobre o cumprimento das metas fiscais da Prefeitura referente ao terceiro quadrimestre de 2019, ou seja, do período de setembro a dezembro de 2019. Durante a presente audiência, teremos a explanação por parte do Poder Executivo e, a seguir, os vereadores e o público presente poderão se manifestar e encaminhar suas questões, se for o caso, respeitando o tempo de 2 minutos para cada indagação. Para tanto, passo a palavra ao secretário Fábio Leite para a sua explanação sobre a gestão financeira da Prefeitura Municipal de Botucatu, relativa ao terceiro quadrimestre de 2019. Passo a palavra ao meu querido companheiro secretário de Governo, Fábio Leite. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, todas as pessoas que nos acompanham, através na figura do vereador e amigo Carreira, presidente dessa casa. Me coloco à disposição desde já para esclarecer quaisquer questões que surjam em relação a essa audiência. E se o senhor permitir, senhor presidente, eu trouxe aquele material de apoio que, como faço e tenho o hábito de trazer, se o senhor permitir, eu poderia iniciar a apresentação e depois abrir para as perguntas, enfim, para quaisquer comentários. Aproveitando, agradeço a presença do vereador Sargento Laudo, gostaria que o Vossa Excelência se sentasse ao meu lado, por gentileza. Fique à vontade, secretário Fábio Leite. Por gentileza, o material. Bom, dando início a essa audiência pública, conforme mencionado nas apresentações, audiência pública referente ao terceiro quadrimestre, exercício 2019, absolutamente em linha com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os recursos financeiros, letra A do material. As disponibilidades financeiras apresentadas com posição final em 31 de dezembro de 2019 foram as seguintes: recursos de livre movimentação, R$ 10.602.054,74, correspondendo a 20,74% do total. Disponibilidades vinculadas, recursos vinculados, R$ 40.513.682,19,
correspondendo a 79,26% do total, perfazendo dessa forma um total de disponibilidade financeira em 31/12 de R$ 51.115.736,93. Como sempre faço, é importante destacar que os recursos vinculados apresentados há pouco são oriundos de receitas com fins específicos de aplicação, inclusive questões relacionadas a convênios, ligados principalmente às áreas de educação, saúde social e à infraestrutura urbana. Em relação ao orçamento municipal, item B do material, a receita arrecadada no quadrimestre, excluída a retenção do Fundeb, então leia-se a receita líquida de Fundeb, teve um montante de R$ 141.637.596,72, correspondente a 36,29% do orçamento previsto para o ano de 2019, cujo total era de R$ 390.343.000. No período, tivemos de despesas despesas realizadas, R$ 93.467.882,40 e de despesas pagas no mesmo período, isso é, no terceiro quadrimestre, R$ 139.681.709,71. Tratando a lei dos meios, o item C do material. Comparando as principais receitas nos exercícios, no terceiro quadrimestre do ano de 2019 com o correspondente quadrimestre do ano de 2018, temos as seguintes posições. No terceiro quadrimestre de 2018, o montante de R$ 4.864,07. E no mesmo período, em 2019, R$ 95.363.363,82. E o detalhamento dessas principais receitas podem ser encontrados no anexo C1. Comparando as receitas orçamentárias arrecadadas, item D do material. Comparando a receita deduzida de Fundeb do terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2019, nós temos, no quadrimestre de 2018, R$ 116.198.316,34. No mesmo período, no ano de 2019, R$ 141.637.596,72. E o detalhamento, como de costume, encontra-se no anexo D1. Tratando a questão de despesas, item E do material. Comparando as despesas empenhadas no terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2019, temos a seguinte posição. Em 2018, R$ 87.760.593,94. No terceiro quadrimestre de 2019, R$ 93.467.882,40. E o detalhamento encontra-se no anexo E1. E da mesma forma, comparando as despesas que foram pagas no terceiro quadrimestre de 2018 com o terceiro quadrimestre de 2019, nós temos em 2018 o montante de R$ 123.896.678,66 e no mesmo período no ano de 2019, R$ 139.681.709,71. E os detalhamentos encontram-se no anexo E2. Tratando restos a pagar, item F do material. Tivemos de exercícios anteriores, transferidos para 2019, o montante total de R$ 39.496.275,28, dos quais R$ 33.952.181,87 foram pagos até o final do exercício, R$ 2.534.681,56 foram cancelados no exercício, restando dessa forma do montante originalmente transferido, um saldo de R$ 3.009.411,85.
Tratando as sentenças judiciais, o valor pago no terceiro quadrimestre de 2019 foi de R$ 9.115.783,05, dos quais R$ 5.214.496,41 referentes a sentenças trabalhistas e R$ 3.901.286,64 de outros tipos de sentenças. Tratando a questão das restituições, devoluções efetivadas de recursos conveniados no período, no terceiro quadrimestre de 2019, teve um montante de apenas R$ 20,25. E o detalhamento pode ser encontrado no anexo H1. Em relação às despesas com pessoal, o valor aplicado no período com o funcionalismo, incluindo inativos, pensionistas, encargos sociais, mão de obra terceirizada, atingiu R$ 128.208.479,73, representando um percentual de 32,91% se comparado com a receita corrente líquida. E esse detalhamento pode ser encontrado no item I1. Da mesma sorte, tratando as questões de pessoal, o dispêndio com vale compras e alimentos e vale saúde até 31/12/2019 foi de R$ 24.203.361,04, dos quais a imensa maioria, R$ 22.939.417,76, relacionados a vale compra alimentos, e R$ 1.263.943,28 ao Vale Saúde. As restituições do Fundo Especial de Previdência, letra J, o valor que foi restituído nesse terceiro quadrimestre de 2019, obedecendo o artigo 1º do Decreto 7.025 de 2006, foi de R$ 153.077,92. As aplicações de recursos obrigatórios, item K do nosso material. Em relação à educação, um percentual de aplicação de 25,32% e na saúde, um percentual de aplicação de 22,92%. Subvenções, item L do nosso material. Foram transferidos recursos financeiros a título de subvenção nesse período de setembro a dezembro, a importância de R$ 6.447.706,90, cujo detalhamento encontra-se no item anexo L1. As contribuições no período, item M do nosso material, somaram um montante de R$ 651.735,97, cujo detalhamento é encontrado no anexo M1. Contrato de gestão, no período, teve um montante atribuído de R$ 9.656.635,78, cujo detalhamento encontra-se no item N1. Em relação ao Fundeb, no encerramento do quadrimestre, no encerramento desse período de setembro a dezembro, o saldo era de R$ 3.796.711,75. Os investimentos em obras, até o dia 31/12/2019, teve um montante de R$ 39.159.716,12. E, por fim, o item Q do nosso material refere-se à contribuição de iluminação pública, cuja arrecadação no terceiro quadrimestre de 2019 foi de R$ 3.062.622,91, detalhados no item anexo Q1, e desse montante, pagos no terceiro quadrimestre, a importância de R$ 2.690.779,84. Dessa forma, senhor presidente, eu encerro a apresentação do material base e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Obrigado, secretário. Queria agradecer a presença dos companheiros vereadores, vereador Kula, vereador Isaías Colino. Obrigado pela presença de Vossa Excelência. Vou começar fazendo a pergunta. Alguém mais gostaria de deixar o nome, por gentileza? Paulo Renato, Carreira, Sargento Laudo,
Trigo, Rose. Senhor secretário, por gentileza, eu gostaria de fazer duas perguntas para Vossa Excelência. O caixa apresentado na letra A, de aproximadamente de 51 milhões, está disponível para investimento em 2020. A 2, qual é a diferença entre a despesa realizada e a despesa paga na letra B? Agradeço as perguntas, vereador Zé Fernandes. Então vamos lá. Em relação à pergunta do caixa, item A do nosso material, o montante apresentado de R$ 51.115.736,93 não significa um caixa disponível para o ano de 2020. Por quê? Nós temos, por força de legislação, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que todo o montante que é transferido de restos a pagar de um exercício para o outro, então nesse nosso caso, do exercício de 2019 para esse exercício de 2020, tenha a direta e objetiva cobertura correspondente em caixa. O que significa dizer? Se nós transferimos de restos a pagar R$1, eu tenho obrigatoriamente que ter R$1 no caixa. Se eu transferir 10 milhões de reais de restos a pagar, eu tenho que obrigatoriamente ter 10 milhões de reais no caixa para efetiva cobertura. Então, esse montante apresentado de aproximadamente 51 milhões, como o senhor mencionou, não significam caixa, ou não significa caixa disponível no dia 1º de janeiro de 2020. Em relação à sua segunda questão, a diferença no item B das despesas realizadas e despesas pagas. É uma pergunta interessante, porque realmente causa confusão. Quando nós usamos a expressão despesas realizadas, significam as despesas que foram empenhadas nesse período. Então, de setembro a dezembro, todo o empenho que foi feito pela Prefeitura, quer seja de recurso vinculado ao Tesouro Municipal, ou recursos ou despesas com origem vinculadas, recursos carimbados, estão nesse montante de aproximadamente 93 milhões, como apresentei na letra B, classificados como despesas realizadas. As despesas pagas, por sua vez, são as despesas que efetivamente a Prefeitura despendeu o caixa e liquidou. Elas podem ter sido contraídas no próprio quadrimestre, como também podem ser despesas que foram empenhadas em quadrimestres anteriores e foram pagas no exercício, nesse caso, do terceiro quadrimestre de 2019. Então, para que seja muito didático a quem nos acompanha, o montante de 93 milhões aproximados de despesas realizadas foram aquelas despesas empenhadas no período. E o montante de aproximadamente 139 milhões de despesas pagas foram aquelas onde efetivamente nós fizemos a liquidação e despendemos caixa. Próximo vereador, vereador Carreira. Secretário Fábio Leite, queria perguntar para o senhor, os precatórios estão incluídos nas sentenças judiciais da letra G desse relatório? Precatório é um dano grande no orçamento dos municípios, ora herdados de outro prefeito e ora contraídos na própria administração. Agradeço a pergunta, vereador Carreira. O item que o senhor menciona, para aqueles que nos acompanham com o material, o item G, sentenças judiciais, e sim, não sei dizer se feliz ou infelizmente, e vou categorizar a resposta, mas sim, os precatórios estão contidos nesse montante. Por que eu digo, usei a expressão infelizmente? Porque, como o senhor bem mencionou, essas despesas de precatórios são despesas que não foram contraídos nesse exercício de 2019, mas que nós tivemos que despender orçamento e principalmente caixa para liquidá-los. Felizmente, porque diferente de muitos municípios que se tem no Brasil, a Prefeitura de Botucatu está absolutamente em dia com as obrigações relacionadas aos precatórios. Isso desde o início do mandato do prefeito Mário Pardini. Toda a nossa conta de precatórios, ela está absolutamente em dia. Aproveito a pergunta para mencionar aos senhores de que nós adotamos uma metodologia na Secretaria de Governo, cujos representantes estão aqui ao meu lado esquerdo. Isso funcionou em 2019 e provavelmente funcionará em 2020.
Diferente de exercícios anteriores, onde nós aguardávamos a execução orçamentária para fazer a liquidação dos precatórios no final do exercício, tanto em 19 quanto a nossa previsão de 20, é a partir do mês de março já começar essas liquidações. Por que eu estou dizendo isso? Provavelmente, nas próximas audiências que realizarei de encerramento dos quadrimestres, muito provavelmente que no primeiro quadrimestre o valor que o senhor verá de liquidação seja muito menor do que esse, porque, como eu disse, a gente vai começar os pagamentos em março, então teria aí março e abril, mas nos outros quadrimestres o senhor verá que esse número volta a aumentar por conta dessa sistemática ou desse pagamento, vamos dizer, distribuído ao longo do ano. Isso tem um lado positivo para a Prefeitura, porque a gente já consegue fazer uma certa previsão de caixa, não há o risco de no final do ano ter que fazer alguma ginástica orçamentária, mesmo que legal, mas apertar algum pagamento para cumprir essa obrigação, e também porque dá aos credores, como nós temos uma ordem cronológica de pagamento, dá aos credores uma certa previsibilidade de recebimento de caixa. Obrigado. Próximo vereador, vereador Paulo Renato. Obrigado, presidente. Boa noite. Cumprimento toda a mesa. Cumprimentar de forma maneira especial o secretário Fábio Leite, o Guilherme também, o Roma, pela presença aqui. Explanação esclarecedora. Secretário, eu queria fazer algumas perguntas que considero importantes. Vou fazê-las pautando, né, o critério dos demais colegas. Primeiro que eu queria que o senhor falasse, que eu acho que é importante para nós da Câmara aqui, todo ano há uma restituição, né, de um valor da Câmara no ano passado. O presidente pode garantir, pelo ofício que tem aqui, de quase 350 mil reais. Né, queria que o senhor falasse um pouquinho da destinação desse recurso, vai para o Caixa Geral da Prefeitura, e mais do que isso, a importância, né, dessa economia, desse ajuste que nós fazemos aqui na Câmara, através do presidente, uma Câmara bastante enxuta, sempre com o objetivo de colaborar com o município, restituindo parte do 10º, que é a parcela referente do orçamento para a Câmara. E o objetivo, não só meu, tenho certeza do presidente, de todos os vereadores, né, toda essa parte que nós fazemos aqui de deixar a Câmara cada dia mais enxuta, de ser referência para várias cidades do Brasil, numa Câmara que menos tem custos, com o objetivo de auxiliar, de alguma forma, o governo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância disso e que também reflete na gestão da Câmara, colaborando com a gestão do Executivo. Só essa? Tá. Essa pergunta é interessante, vereador. Obrigado pela questão. Então, existe uma questão aqui conceitual importante, que é característica relacionada ao calendário. Como a devolução da Câmara financeiramente acontece nos últimos dias do exercício de 2019, o que eu consigo assegurar para o senhor é que esses recursos não tiveram, no exercício de 2019, nenhum tipo de utilização, porque a gente não teria nem tempo hábil de fazer essa utilização. Consequentemente, como o senhor antecipou, esses recursos migram de 2019 para 2020, migram do exercício anterior para o exercício atual, como um superávit financeiro. Então, o valor que foi devolvido pelos senhores no ano passado, pela Câmara Municipal, como o senhor bem comentou, e é uma prática que vem há algum tempo, esses recursos foram creditados na conta da Prefeitura, recursos financeiros, e serão utilizados ao longo desse ano de 2020 através de um superávit financeiro. Se o senhor me perguntar especificamente a ação que esses 200 ou 300 mil, salvo o melhor juízo, serão utilizadas, nesse momento eu não consigo enumerar para o senhor, mas posso dizer que, quando for utilizado, como é um destaque por superávit, ele vai ficar carimbado. Então, os senhores saberão no determinado momento que, por superávit, a Prefeitura usou 100, 200, 300 mil reais relacionado a essa questão, e a atividade ou a ação ela fica carimbada automaticamente. Próximo vereador. Vereador Sargento Laudo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Zé Fernandes, presidente da comissão, secretário e toda a sua equipe. Boa noite, senhores vereadores e as pessoas que nos acompanham nos seus lares. Se eu tiver dificuldade para fazer a pergunta aqui,
É o seguinte, eu identifiquei aqui no orçamento, na letra B do orçamento municipal, que existe, da maneira que eu estou lendo aqui, existe 36,29% de excesso. Eu entendi que é excesso de arrecadação, isso daqui não sei se posso chamar assim, né? Isso aqui, ele fica no caixa da prefeitura? Como que é tratado isso aqui? Se é excesso? Como que o senhor podia informar a população? E eu fiquei um pouco aqui perdido também para saber de que maneira... porque eu lembro de uma explicação que caixa é uma coisa, orçamento é outra. Se o senhor pudesse voltar com essa explicação, por favor? Obrigado. Agradeço a pergunta, vereador Sargento Laudo. Então, eu vou me alongar um pouquinho na pergunta para justamente dar a categorização que o senhor solicitou. Fundamentalmente, dentro dessa gestão orçamentária que é feita, nós temos dois conceitos completamente distintos: orçamento e caixa. Quando nós tratamos de orçamento, eu estou vinculando diretamente as peças orçamentárias que os senhores aprovaram nessa Casa de Leis. Então nós temos o PPA, que tem uma vigência de 4 anos, a LDO, que tem uma vigência anual, e a LOA, que também tem uma vigência anual. Então quando a Prefeitura, o Executivo, apresenta para os senhores uma peça orçamentária, ela define um valor de orçamento que imagina, que espera, vai arrecadar e, consequentemente, vai realizar suas despesas. Se a arrecadação ao longo do exercício é maior do que houve nessa previsão orçamentária, isso a gente chama orçamentariamente de excesso de arrecadação. Muito bom. Quando acontece um excesso de arrecadação, isso significa que esse dinheiro está disponível no caixa? É aqui que vem a grande separação da coisa, e eu preciso voltar também ao ano anterior. Qual que é a prática que nós adotamos no Executivo nos últimos anos, pelo menos enquanto eu assumia a Secretaria inicialmente da Fazenda e posteriormente do Governo, que aglutinou tudo? Nós encaminhamos os projetos de excesso de arrecadação para os senhores, ou a sua maioria, apontando onde que orçamentariamente aquele excesso de arrecadação que porventura aconteça será aplicado. Então vou dar o exemplo do ano passado. O senhor vai se lembrar que no ano passado nós mandamos ali em meados de junho, julho, me falha um pouco a memória da data, um projeto de lei que tratava o excesso de arrecadação da educação, do Fundeb. O que esse projeto dizia? Nós montamos uma projeção orçamentária daquilo que a gente enxergava que era a execução orçamentária no ano, e dissemos para os senhores do projeto de lei o seguinte: se esse excesso de arrecadação acontecer, ele vai ser aplicado dessa forma. Então esse é o conceito da coisa, para voltar à questão original do senhor. Quando o senhor se remete aqui à letra B, o senhor tem razão na leitura que o senhor teve desse item. O que eu apresento aqui de 36% significa o seguinte: eu peguei o que efetivamente entrou de arrecadação no município de setembro a dezembro, nesse caso aproximadamente 141 milhões, e comparo com o orçamento do ano todo que eu imaginava arrecadar, nesse caso aproximadamente 390 milhões, que dá esse percentual de 36%. Então o que eu estou dizendo aqui? Que no período de setembro a dezembro, eu arrecadei, prefeitura, 36,29% do que eu imaginava arrecadar no ano todo. Se a gente fizesse uma conta linear, como o ano tem 3 quadrimestres, na média, eu imaginava que em cada quadrimestre eu arrecadaria algo em torno de 33%. Então o senhor vai voltar à sua questão. Ok. Se você imaginava que num quadrimestre seria arrecadar 33%, arrecadou 36%, eu posso imaginar que houve um excesso de arrecadação. Essa imaginação estaria correta. Isso significa que esse excesso de arrecadação está disponível no caixa para a gente despender? Não. Porque a gente, através de projeto de lei e ou decretos do prefeito, usou esse excesso de arrecadação em ações da Prefeitura Municipal. No exemplo que trouxe ao senhor, em ações, por exemplo, da Secretaria de Educação. Outro detalhe importante, que tem a ver com o item A da apresentação que eu fiz. Não necessariamente todo excesso de arrecadação
pode ser despendido em qualquer ação. Vamos dizer que o excesso de arrecadação seja de recursos do Fundeb, que o nosso orçamento tenha tido, hipoteticamente, para explicar o conceito, um excesso de arrecadação com recursos do Fundeb. Eu posso investir isso no transporte público? Não. Eu posso investir na saúde? Não. Eu posso investir na segurança? Não. Nesse meu exemplo hipotético, se o excesso de arrecadação fosse do Fundeb, ele poderia e seria utilizado na educação, como foi através desse projeto de lei que expliquei para o senhor. Então, o resumo, voltando à questão do conceito, o senhor está correto na interpretação da letra B, de que o comportamento do terceiro quadrimestre remete a um excesso de arrecadação. Agora, afirmar que o excesso de arrecadação está disponível no caixa, isso não é uma verdade, porque ele foi distribuído ao longo de 2019, de novo, através de projeto de lei e decretos do prefeito, em ações da prefeitura. Não sei se respondi o que o senhor perguntou. Aproveitar, registrar a presença do nosso companheiro, da Secretaria de Saúde, Bruno. Obrigado, Bruno. Próximo vereador, vereador Trigo. Boa noite, secretário, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet. Meu boa noite. Secretário, qual foi? Quase tudo é carimbado, quase tudo já é comprometido, mas com excesso de arrecadação, o que tem de sobra, se é que tem alguma coisa livre, que pode ser aplicado agora na reconstrução da cidade, nas pontes, nas estradas, o que sobrou para fazer esse tipo de investimento? E se esse dinheiro da Câmara Municipal, pelo que eu entendi, não sei se já foi gasto ou não, a devolução, se pode também ser aplicado nessa reconstrução da cidade. Outra pergunta, não sei se o secretário pode me informar sobre isso, se já fez um levantamento, secretário, fugindo um pouquinho do assunto, mas aproveitar a sua oportunidade aqui da sua presença, se já fez um levantamento de quanto quanto precisa para reconstruir a cidade, né, de tudo que estragou com a chuva aí do último dia 10 de fevereiro. E mais uma perguntinha, se já recebeu algum dinheiro do governo federal, do governo estadual, ou alguma emenda de algum deputado, ou já tem alguma coisa certa para receber para ajuda aí da reconstrução da cidade? Desculpa de fugir um pouco do assunto aí, mas acho que é importante para a gente aqui e também para as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, secretário. Boa noite, vereador Trigo. Obrigado pelas questões. Então, sobre a primeira questão do excesso de arrecadação. Eu vou unificar a resposta que dei ao vereador Zé Fernandes e ao vereador Laudo há pouco. Conceitualmente, não é possível afirmar, nesse momento, que excesso de arrecadação que porventura tenha acontecido em 2019, e isso os senhores verão na primeira audiência de 2020, que é quando eu consolido o resto a pagar, enfim, todas as informações. Não é possível afirmar que o excesso de arrecadação de 2019 esteja ou estaria disponível para as obras emergenciais em 2020. Por quê? Como eu disse, primeiro, esse excesso tem que ser apurado. Segundo, que através das ações que tivemos ao longo de 2019, os potenciais excessos de arrecadação que foram acontecendo ao longo do ano já foram direcionados para algumas ações, quer seja de recursos carimbados ou vinculados, quer sejam de recursos do Tesouro. Saber o quanto de recurso nós teremos disponível, financeiramente falando agora, para eventualmente aplicar nessas obras da cidade, nós teremos isso, como disse, na próxima audiência, referente ao primeiro quadrimestre, que é quando eu apresentarei para os senhores a consolidação do que virou de restos a pagar e volto ao que eu havia explicado para o vereador Zé Fernandes. Do montante de restos a pagar que virou de 19 para 20, obrigatoriamente eu tenho que ter em caixa essa correspondência. Significa dizer, esse recurso, mesmo estando em caixa, não estará disponível para nenhum outro tipo de ação, porque ele tem que obrigatoriamente estar vinculado e lastreando os restos a pagar. Em relação às duas últimas questões que o senhor fez, apesar de não ter o contexto, né, não estar inserido no contexto desse terceiro quadrimestre de 2019, se o presidente autorizar, eu posso responder por estar Eu gostaria que Vossa Excelência respondesse, porque eu acho muito importante, porque Vossa Excelência é uma das pessoas que estão acompanhando essa situação que foi nomeada pelo nosso querido prefeito Mário Pardini.
Obrigado. Então, em relação ao levantamento dos estragos, esse levantamento ele é muito dinâmico. Ele se iniciou na madrugada da segunda-feira, efetivamente às 3h15 da madrugada, que é o momento em que estávamos todos na rua fazendo o levantamento físico. As equipes que estão sendo responsáveis por fazer isso oficialmente são as equipes da Defesa Civil, o Escritório de Projetos e a Secretaria de Infraestrutura. Por quê? Serão os signatários de todos os documentos oficiais da Prefeitura que lastrearão os recursos que, porventura, serão enviados para o município. Todas as demais secretarias também estão participando desse levantamento. Então, qualificando todas as questões sociais, Fundo de Solidariedade e Secretaria de Assistência Social. As questões de infraestrutura, como mencionei, Secretaria de Infraestrutura, Escritório de Projetos e Defesa Civil, e assim por diante. Nós temos feito reuniões diárias no gabinete do prefeito, e aliás, mais do que uma, porque, como eu disse, esse levantamento é muito dinâmico. Até a reunião de ontem, eu diria para o senhor que parte bastante considerável do estrago da parte viária e pontes da cidade e da parte viária e ponte da zona rural, eu diria que o mapeamento estava bastante evoluído, inclusive as informações já tinham sido reportadas para o governo federal e para o governo estadual. E aí eu entro na terceira questão do senhor. Botucatu teve o estado de emergência, calamidade decretado e homologado pelo Estado e pela Federação, só que isso não significa liberação imediata dos recursos. Por quê? Não só o governo federal quanto estadual, mas também o município, são regidos por uma série de procedimentos e principalmente leis que tratam essa questão da calamidade. Por mais prioritárias que sejam, nós temos protocolos a serem cumpridos. Do lado da Prefeitura de Botucatu, esses protocolos já foram cumpridos. Então, para exemplificar para o senhor, a nossa estratégia foi de utilizar as possibilidades do governo federal para as questões mais vinculadas à área rural. Para o senhor ter uma ideia, até ontem, nós já havíamos reportado para o governo federal o dano em 32 pontes e 2 passagens, 34 pontos no total. Quando eu falo reportar o dano, significa um registro fotográfico de cada ponto, uma avaliação com laudo de engenharia de cada ponto e uma avaliação e uma perspectiva financeira de cada ponto, fora toda a documentação acessória necessária para que a gente embase o pedido da verba federal. A mesma coisa se dando no Estado. Na nossa estratégia, os recursos que eventualmente virão do Estado terão como prioridade as questões relacionadas mais à zona urbana. Até ontem, salvo a memória, nós tínhamos 7 pontos de pontes, de travessias já reportados, e o governo do Estado, por conta de legislação, além de todo o mapeamento que eu comentei com o senhor, comentei hoje, por coincidência, com o vereador Sargento Laudo, que me procurou, também há a exigência de projeto básico de engenharia. Então, o senhor imagina uma ponte daquela da descida do Senac, que é a Rafael Sampaio, que tem um vão ali que eu chuto, voltando à época de engenharia, de aproximadamente uns 30 metros, nós fazemos todo esse mapeamento e ainda produzimos um projeto de engenharia, tudo bem que básico, em 24 ou 48 horas. Então, quando o senhor faz a pergunta do levantamento, a resposta é sim, esse levantamento ele está, eu diria, praticamente concluído, mas eu preciso ressaltar e dar esse destaque de que quando a gente fala esse levantamento, em alguns casos nós estamos falando inclusive de projetos de engenharia. Imaginem, para quem esteve no local ali da Rafael Sampaio, toda aquela área erodida que tem atrás do camelódromo, um recurso de engenharia, um projeto de engenharia hidráulico, para se dimensionar, como falávamos hoje, vereador Laudo, os gabiões, enfim, toda a proteção que vai ter para chegar na ponte. Envolve-se Sabesp, porque ali você tem as adutoras, tem esgoto, água. Então, toda essa complexidade. Mas sendo muito objetivo, a pergunta do senhor, sim, os mapeamentos estão sendo feitos. Por que eles são dinâmicos? Porque, por exemplo, os enquadramentos de aluguel social, de ações da assistência social, eles são dinâmicos porque essas famílias estão sendo avaliadas. O que houve de prejuízo material, o que houve de prejuízo estrutural em residências. Então, são listas, são materiais que são dinâmicos por conta dessa complexidade, mas sim, esse levantamento, eu não diria concluído por conta de toda essa sistemática, mas muito evoluído, e todos os compromissos que nós temos
dos pleitos de verbas, eles estão sendo cumpridos do ponto de vista de burocracia e formalidade. Obrigado, secretário. Saímos um pouquinho fora da questão, que nós estamos falando do quadrimestre, terceiro quadrimestre do ano de 2019. Mas eu fico agradecido, secretário. Vossa Excelência foi a transparência. Isso é importante para a população que está nos acompanhando pela TV na sua casa. Então, já tem umas informações precisas aí. Próximo vereador, vereadora Rosiello. Boa noite a todos. Secretário, as informações que o senhor apresentou nesse relatório são iguais às informações que estão publicadas no portal de transparência da Prefeitura, nos relatórios fiscais e nos relatórios de execução orçamentária? Boa noite, vereadora. Obrigado pela pergunta. Eu diria que não são iguais, porque o formato da apresentação ele é um formato distinto. Em relação aos números, Só um minutinho, por gentileza, secretário. Vereadora, a senhora aproveita e faz essas perguntas para ele, por gentileza, porque depois tem outro vereador que tem que passar na fazer sequência. todas as perguntas? Não, se a senhora puder fazer o máximo, depois volta novamente, por gentileza. A senhora ficar perguntando para ele e ficar debatendo, deixa ele responder. A senhora faz as perguntas e ele responde, por gentileza. Transparência, muito obrigado. Então, a primeira pergunta, se os valores, não o formato, se os valores que foram apresentados no relatório de hoje batem com os valores que estão lançados no portal da transparência. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu fiz um requerimento direcionado à contabilidade, a vocês e a comissão de Finanças aqui, cujo presidente é o vereador José Fernandes, para que no último quadrimestre, que é hoje, nós estamos então falando da prestação de conta dos últimos 4 meses de 2019, que se fizesse a apresentação do balanço anual de 2019. Por quê? Porque os demonstrativos no portal da transparência, quando é o último quadrimestre, ou então o 6º bimestre, já se coloca o balanço anual. O nosso orçamento aprovado aqui nas peças orçamentárias é anual. Então, até o governo do ex-prefeito João Cury e do ex-prefeito Iello, a prestação de contas do último quadrimestre era apresentado o balanço anual. A partir dessa gestão do prefeito Pardini, ele não faz mais essa transparência de colocar o balanço do ano todo no último quadrimestre, ele só coloca os últimos 4 meses. Então, isso não dá a transparência do balanço orçamentário, da gestão fiscal do ano todo. E, no entanto, a lei de responsabilidade fiscal, uma vez que é publicado no portal da transparência, quando se trata desse último quadrimestre e do último bimestre, já se lança o balanço anual. Por que não coloca volta, essa apresentação aqui na Câmara Municipal? Então, essa é uma segunda pergunta. A terceira pergunta... bom, eu preciso que o senhor responda essas perguntas para mim fazer as outras. Então, eu me inscrevo. Porque conforme que ele responder, eu vou fazer as demais perguntas. Eu já fico inscrita. Na sequência, obrigado. Boa noite, vereadora. Obrigado pela questão. Então, como dizia, em relação à primeira questão, o formato que eu trago aqui é um formato trabalhado pela Secretaria de Governo, especificamente por nós 3, mas a fonte da informação é o mesmo sistema, é a mesma geração. Não entrei no portal de transparência para comparar formatos, mas a base da informação é exatamente a mesma. Em relação ao requerimento da senhora, até onde eu sei, quem faz o acompanhamento dos requerimentos junto à Câmara é o secretário de Relações Institucionais e... Esqueci o nome da secretaria? E Desenvolvimento, Junô. Até onde eu sei, todos os requerimentos que a mim foram direcionados, eu estou no prazo, então não tenho nenhuma informação de que não tenha cumprido o prazo de resposta. Sobre a questão do formato, é o que o vereador Zé Fernandes comentou na pergunta do vereador Trigo. Eu não sei qual o formato que foi usado em outras administrações.
O que nós fazemos aqui nesse formato é cumprir rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, para essa audiência, ela dá conta do terceiro quadrimestre. É o terceiro quadrimestre que eu estou apresentando. Então, não há nenhuma questão de transparência para ser comentada, porque o que rege a legislação sobre o conteúdo dessa audiência, eu estou cumprindo à risca. Vossa Excelência, depois de mim, vou fazer uma pergunta para ele, passo para Vossa Excelência. Secretário, as despesas com o pessoal dos contratos da gestão ex-Pirangi estão incluídas nos 32,91 das despesas com o pessoal? E aproveitar e agradecer a presença também da nossa ex-secretária da Educação, a Dila. Obrigado, viu, Dila? Desculpe a demora, vereador Zé Fernandes, eu estava só resgatando uma data aqui com o meu secretário super atuante, Guilherme. A pergunta do senhor se refere, para aqueles que nos acompanham no material, ao item I, de despesa com pessoal. O item I, nós apresentamos as despesas consolidadas nesse quadrimestre em 32,91%, se comparado à receita corrente líquida. Essa pergunta do senhor é interessante pelo seguinte: nessa apresentação e da forma como é a legislação vigente no momento, não, as despesas com pessoal de contratos de gestão, como o senhor mencionou, da Pirangi, não estão incluídas nesse número. É importante fazer 2 comentários para que a resposta fique completa. O Tribunal de Contas tem adotado uma sistemática, nas últimas verificações, de incluir nesse número as despesas com o pessoal dos contratos de gestão. Até o momento, isso foram meras observações, porque como não existe ainda um requisito legal que obrigue essa consolidação, a Prefeitura sempre faz a resposta, sempre se defende, e as contas, como os senhores vêm acompanhando, vêm sendo aprovadas. Mas existe para o ano de 2021, é isso que eu estava ratificando aqui com o Guilherme e com o Roma, uma instrução normativa que essa sistemática se modificaria, ou se modificará, para o ano de 2020. Para o ano de 2021. Por essa instrução normativa, na letra fria da lei, tem um advogado aqui nos acompanhando, nós teríamos que considerar, ou passar a considerar a partir do ano que vem, dentro dessa comparação da receita corrente líquida, as despesas de pessoal próprias, mais os contratos de gestão e mais toda a questão das entidades que são atendidas pela Prefeitura. Então eu vou dar um exemplo. A APAI. A APAI é um contrato que nós temos aqui na relação de entidades que são parceiras e assistidas pela Prefeitura Municipal de Botucatu. Se essa instrução normativa permanecer válida até o ano que vem, no plano de trabalho da APAI, deverá obrigatoriamente haver o destaque do que são as despesas de pessoal, e nesse número que eu trago para os senhores, nos reportes da UDESP, eu terei que considerar de cada instituição, de cada contrato de gestão. Esse foi um tema, existe um grupo de secretários de finanças, nós até criamos, e Botucatu é sócio fundador dessa associação, de secretários de finanças, de fazenda, de todo o estado de São Paulo. A nossa reunião principal ela acontece em julho, em Ribeirão Preto, só que normalmente de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, nós tratamos algum tema. Na nossa última reunião, esse foi o tema da reunião. Porque Botucatu, numa simulação que fizemos, ainda muito embrionária, muito grosseira, mesmo incorporando o contrato de gestão, não as instituições, o contrato de gestão, nós estaríamos atendendo o limite de despesa com o pessoal. Mas existem dezenas de cidades que extrapolariam esse limite. Então existe uma questão que é a seguinte: ok, agora há essa instrução normativa, só que as cidades que não se enquadrarem nesse conceito, o que farão? Deixarão de assistir às entidades? Deixarão de ter contratos de gestão? Então uma dúvida que ficou, mas sendo muito objetivo a questão do senhor, não, nesse número apresentado aqui, não constam as despesas de pessoal do contrato da Pirangi, que foi a pergunta do senhor específica, porque a lei não rege isso nesse momento, mas se nada se modificar, a partir de 2021, por essa instrução normativa, nós teremos que consolidar. Obrigado. Vereador Paulo Renato. O senhor falou que eu era depois de você, que não tinha ninguém inscrito, era eu. Não, você falou que não.
Presidente, se quiser passar a vez para a vereadora, eu vou na sequência, para mim, sem problema nenhum. Fica à vontade, vereadora. Obrigada pela gentileza, Não muito vereador também. Paulo Renato. Secretário, bom, o senhor disse que, então, está seguindo rigorosamente a lei de responsabilidade fiscal em apresentar os dados apenas dos últimos 4 meses e não do ano todo. Como eu disse, as peças orçamentárias são anuais, os prefeitos anteriores faziam o balanço anual e o formato é esse mesmo, porque provavelmente vocês utilizaram o formato que já vem nos arquivos da própria Secretaria de Finanças, e o fato de colocar o balanço anual é uma forma de dar transparência, sim, né? E vocês não estão fazendo isso. Por quê? E agora eu vou dizer o porquê. Então, se eu pego os últimos 4 meses de 2019, que é o terceiro quadrimestre, as receitas do terceiro quadrimestre, as receitas total do segundo quadrimestre, a receita total do primeiro quadrimestre, e somo, porque eu estou com todos os valores aqui, nós temos um total de R$ 337.950.888,35, ou seja, quase 338 milhões de receitas somadas os 3 quadrimestres. Então, aí a gente tem um balanço do ano todo de 2019 de receitas arrecadadas. No entanto, a gente não vê, então, o balanço anual. Só que quando eu vou para o portal de transparência da Prefeitura, e esses dados foram lançados pela empresa que vocês contrataram, e foi postado, e foi lançado agora em janeiro, as receitas que constam lá está diferente do que vocês estão apresentando aqui. No portal da transparência, as receitas correntes é de 386 milhões. E, no entanto, aqui está 337 milhões. Se colocar ainda as receitas intra-orçamentárias, vai para 400.866. Então, isso é uma situação, um problema, de se dar transparência do balanço anual do que se coloca na Câmara Municipal e do que está no portal da transparência. E também, como hoje eu fui verificar, esses dados já não consegui mais acessar, não sei se foi retirado do site essas informações. Ainda bem que eu já tinha salvo esses dados e imprimi. Então, essa é uma situação, um problema. Então, se nós vemos aqui, pelo site, portal da transparência, o subtotal de receitas, sendo intra-orçamentárias e as receitas correntes, vai para 400.866. Mas, somando os relatórios que vocês apresentaram aqui, o valor dá 337.950. Então, já fica inválido a gente discutir o orçamento, e aí a lei fala, o cumprimento das metas fiscais, se esses valores não batem. Então, como que o senhor explica isso? E, da mesma forma, as despesas. As despesas pagas no terceiro quadrimestre, no segundo e no primeiro de 2019, esse valor bateu com o que está no portal da transparência. Só que, ao eu fazer uma conta pelos relatórios, o senhor não coloca no relatório o valor de receita, o senhor só coloca aqui no orçamento municipal a dotação do orçamento previsto, e não do atualizado ou então do arrecadado. Então, isso é complicado você compreender o orçamento. Mas vamos lá. Então, se eu pego toda a despesa do ano inteiro, dos 3 quadrimestres, mais as receitas realizadas, e aí eu vou para a receita do que está no portal da transparência, porque eu entendo que há uma verdade nesses valores, porque aqui nos relatórios não batem, nós vamos então ter uma despesa de 341.888.35
828 mil do ano de 2019 e uma receita realizada de 400.866 mil, vai ter uma diferença de 59 milhões de receita maior. E aí nós vamos aqui para os recursos financeiros e só tem 51 milhões. Explica essa conta para a gente em relação ao que está se apresentando e com o que está no portal da transparência. Porque aí fica difícil a gente discutir o orçamento se os valores não batem. Agradeço as perguntas, vereadora. Então, vou começar pela primeira, né? Eu peço que nós tomemos, e isso tem sido uma constante nas minhas audiências públicas aqui, que a gente tome cuidado com as palavras que são colocadas. Então, a senhora usou uma expressão de que nós não estamos dando transparência, entre aspas, porque foi assim que a senhora mencionou. Eu não vejo nenhum indício, nenhuma audiência que eu participei nessa Câmara, de não ter dado transparência. Todos os materiais foram publicados. Todas as dúvidas foram respondidas. Todas as considerações foram comentadas. Todos os requerimentos que são direcionados, são muitos, são respondidos. Então, eu não consigo entender a questão de não ter transparência. Então, eu peço que tomemos cuidado com as afirmações, porque as pessoas que nos acompanham podem entender isso de uma maneira não correspondendo à realidade. Tem algum vereador inscrito? Só um minutinho, eu gostaria de concluir. Vereadora, por gentileza, deixa ele o raciocínio dele, depois Vossa Excelência faz pergunta. Não, se não tiver nenhum vereador Ficar debatendo inscrito, fica eu gostaria difícil a de me população. inscrever. Às vezes a população vai entender ao contrário dessa audiência do orçamento. Deixa o secretário fazer a explanação, depois a senhora... Tá, só me inscreva. Tá. Então, voltando à linha de raciocínio, a senhora usou a questão de que nós não estamos tendo transparência porque eu não trouxe um material que consolida os anos. Como eu disse, a Lei de Responsabilidade Fiscal rege que a nossa obrigação como executivo nessa audiência é de fechar e apresentar e dar publicidade ao que foi o terceiro quadrimestre. Estou imaginando, de tudo que vivi até aqui, que nós temos cumprido nos últimos anos rigorosamente essa afirmação. Então, isso não corresponde à realidade. Em relação aos números que a senhora comenta, eu não tenho condição nenhuma de comentar esses números agora, porque eu não sei que critério a senhora está usando de consolidação. Então, a senhora comenta alguns números, alguns montantes, algumas contas. O que eu posso dizer para a senhora é o seguinte: as informações da Prefeitura são públicas, tanto das audiências quanto do portal de transparência. Se a senhora quiser montar alguma memória de cálculo que seja necessária a nossa validação, não há problema nenhum. Nós estamos de novo à disposição, como foi nos primeiros meses do mandato do prefeito Pardini, que a senhora mandou um requerimento, tratando justamente a questão de caixa, nós vamos responder. Eu não tenho como saber a forma como a senhora fez a consolidação, a composição, onde buscou. Vamos tratar só de receita. Só o conceito de receita, para aqueles que nos acompanham, tem várias variáveis. Por exemplo, nós estamos tratando a receita só do executivo ou a receita consolidada? Se nós estamos tratando a receita consolidada, nós temos que ver todos os órgãos, incluindo o Botuprev, que é o que a gente faz nas audiências de LOA, de LDO. Então, eu não tenho condição nenhuma, nesse fórum, de discutir esse número que a senhora consolidou, porque eu não conheço a consolidação que a senhora fez, e não é oportuno que se faça, nesse momento, uma auditoria, enfim, sobre a forma como a senhora está atuando. O que eu posso dizer é, a fonte da informação que nós usamos para montar o material da audiência é a mesma fonte que é usada para publicidade no portal de transparência. E, de novo, se nós cometermos algum erro nessa apresentação, como fiz em audiências passadas, eu trago uma errata na oportunidade que terei e menciono o erro, sem problema algum. Rose. Bom, secretário, o senhor não me respondeu sobre o não fizer a apresentação do balanço anual porque o senhor estava dentro do prazo. Imaginei que o senhor sairia por esse argumento. Os valores que eu estou verificando é o balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária de janeiro a dezembro de 2019, que consta no portal da transparência, né? O senhor conhece todos
pelo menos deveria conhecer, que estão no portal da transparência. Lamentável a gente não poder discutir dessa forma, né? E se basear só pelos relatórios, aonde não se tem o valor total das receitas arrecadadas e nem das despesas arrecadadas. E aí, quando a gente vê os recursos financeiros que tem em disponibilidade financeira, a gente sabe o que tem disponibilidade financeira, mas não sabe o quanto que se foi de despesa, o total, e não sabe quanto foi de receita arrecadada no total. Então, de que adianta ter o valor de recursos financeiros disponíveis, tanto para livre movimentação, tanto para vinculadas, se a gente não sabe o que foi arrecadado e o quanto foi gasto. Então, a gente não tem nem como saber isso e mostrar para a população, seja receitas interorçamentárias de todos os órgãos, Câmara, Botuprev, ou seja, só do Poder Executivo, né? Então, esse era o momento para explicar e apresentar isso para a população. Então, lamentável isso. E aí, aproveitando nesse sentido, que o senhor disse que não tem como explicar, o Tribunal de Contas do Estado, ele fez uma notificação de alertas para vocês na Prefeitura, colocando sobre análise da receita. Eu estou aqui falando da receita, da diferença do que está aqui de 337 milhões que vocês apresentam, e lá no portal da transparência está 400 milhões. E aí o Tribunal de Contas, ele fez um alerta para vocês, né, lá em julho, que estaria acompanhando então a gestão fiscal, e aí eles colocaram uma situação desfavorável de descumprimento das metas fiscais. E aí vocês tinham então que fazer a adequação para poder obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Também colocou uma situação de análise sobre a despesa, uma situação desfavorável em virtude da ocorrência de déficit, uma vez que o total da despesa liquidada ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando tendência ao desequilíbrio financeiro. Então, quando eu faço esses questionamentos, é porque a gente está acompanhando o orçamento, o Tribunal de Contas analisando, e quando a gente vem para uma audiência pública, é justamente para poder dar com mais clareza, com mais transparência, informar os vereadores e informar a população. Então, o que eu estou questionando aqui dos números, essas diferenças, tem a ver também com o que o Tribunal de Contas já alertaram vocês lá em julho. Em relação ao que o Tribunal de Contas também alertou vocês sobre o município, sobre a aplicação dos recursos do Fundeb. Então, o Fundeb é um fundo nacional, onde diversas fontes compõem o fundo, e Botucatu acaba recebendo, então, um valor de que lhe tem direito para investir no ensino apenas, na educação apenas. E aí também ele disse que o município apresenta percentual desfavorável ao atendimento do artigo 21, parágrafo 2º da Lei 11.494 de 2007. E também a aplicação dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério, né, que também apresentou parecer desfavorável. E aí, com base nisso, que o Tribunal de Contas alertou, e aí, quando eu falo que a gente precisa de mais transparências, e eu vou falar a palavra transparência, porque na administração pública, quanto mais a gente se esforçar para dar transparência, mais a população agradece, porque ela paga os seus impostos. E aí eu venho aqui no relatório que o senhor apresentou, e um questionamento que eu já tinha feito em outras oportunidades também, em relação aos valores do Fundeb. O senhor colocou aqui que tem 3 milhões no caixa, na conta do Fundeb. O saldo lá é de 3.796.000. Mas não sabe o quanto que foi repassado durante o ano todo. E, no entanto, nos relatórios das gestões anteriores, do ex-prefeito João Cury, do ex-prefeito Ielo, que eu tive a oportunidade de acompanhar, vinha-se o valor
arrecadado dos recursos do Fundeb, o quanto que foi gasto e o quanto que restava em saldo. Vocês também mudaram essa forma de apresentar. Então, essas informações vocês não apresentam mais. Então, é uma forma de não dar transparência. Vocês só estão colocando o quanto tem de saldo, 3.796.000. Bom, mas aí eu vou lá para o portal da transparência e vejo que o que estava previsto era 61 milhões e o que foi realizado, que realmente arrecadou, foi 69.981.000, ou seja, quase 70 milhões de recursos do Fundeb. Então, veja, quase 10 milhões a maior. E essas informações não vêm para o relatório, secretário. Então, eu posso falar que precisava de mais transparências e dizer que tem 3 milhões no caixa aqui e o Tribunal de Contas dizendo parecer desfavorável na aplicação dos recursos do Fundeb. E isso a gente precisa esclarecer e dar transparência. E aí, o que o senhor me diz disso? Essa é a situação. Do porquê também não colocar esses dados no relatório, como era antes. Foi essa gestão do Pardini que tirou essas informações. A outra pergunta é o seguinte... Questão de ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, por favor, se o senhor puder administrar, que a vereadora seja direta na pergunta, porque ela tá discursando aqui, isso aqui não é para discursar, isso aqui é para esclarecer dúvida e perguntar, por favor. Faltando 22 minutos, eu vou agora 2 minutos que cada um tem direito. Tá? O vereador já tem mais 1 minuto para terminar a sua pergunta e depois a senhora volta novamente na lista de perguntas, por gentileza. Desculpa, só para registrar, vereador Paulo Renato, o senhor me perdoa, Vossa Excelência passou a vez para a vereadora e eu esqueci, acabei voltando para ela e esqueci de Vossa Excelência. O senhor me perdoa, a população que está nos acompanhando. Bom, então, secretário, o senhor responda sobre isso, é que quando para mim fazer a pergunta, eu tenho que fazer colocar essas informações do porquê eu estou fazendo a pergunta. Infelizmente, eu não venho com pergunta escrita, pronta para fazer para o senhor, né? Eu tenho que analisar tudo e elaborar a pergunta. A última pergunta é o seguinte: existe um decreto em que o prefeito já transferiu com verba suplementar, por decreto, desse orçamento de 2020 já, para a Secretaria de Infraestrutura, isso antes desses problemas das inundações. 5 milhões de excesso de arrecadação desse ano de 2020 e 5 milhões de superávit do ano de 2019. Ou seja, 10 milhões para a Secretaria de Infraestrutura. Como é que no início do ano já se consegue prever um excesso de arrecadação se o ano mal começou? Essa é a primeira pergunta. O tempo da senhora já se esgotou. Eu não vi você contar, você falou no meu tempo. Celular do companheiro vereador, presidente então você liga para a gente acompanhar, tá bom, vereadora, presidente. eu gostaria que o secretário agora, o raciocínio fosse dele. Por eu vou gentileza, concluir secretário. a pergunta. Então, o senhor me explicar, os superávit de 2019, 5 milhões, e 5 milhões do excesso de arrecadação. Como é que você já tem previsto, logo no início do ano, esses 5 milhões? E por que precisou colocar na infraestrutura, se o orçamento acabou de ser votado para esse ano, que foi ali no final de setembro, de novembro, que votou a LOA, e já está mudando, já está alterando o orçamento, precisando de mais Obrigado, vereadora. recursos. Secretário Fabiolete, por gentileza. Na sequência, vereador Paulo Renato, a vereador Zé Fernandes, em seguida, vereador Sargento Laudo e, por último, o vereador Carreira. Bom, vamos por partes. A primeira é que eu também lamento que as colocações sejam feitas de forma tão misturada. Eu honestamente não sei se é intencional ou não essa mistura de conceitos, mas eu também lamento. Então, vou de cima para baixo, seguindo a ordem das perguntas da senhora.
a senhora também deveria saber de que quando eu apresento um caixa na letra A de 51.115.000 aproximados, esse caixa ele está relacionado às receitas e às despesas. Mas a senhora não precisa ter a informação consolidada de receita e despesa para aceitar que esse caixa está disponível no caixa da prefeitura. A senhora deveria saber isso. Receita é um conceito, despesa é outro conceito, disponibilidade de caixa é um outro conceito. Só na linha do deveria saber, né? Outra questão que a senhora também deveria saber, e infelizmente a senhora está defasada na database, porque os sinais de alerta que a senhora mencionou do tribunal, eles não são datados de julho, já tem sinal de alerta mais recente. Mas o que a senhora deveria saber é o seguinte: sinal de alerta é uma coisa, apontamento é outra completamente diferente. Eu posso continuar a resposta, presidente? Então, os sinais de alerta que agora são feitos pelo Tribunal de Contas, de maneira automática e eletrônica, eles se dão por conta do sistema Aldesp, que a senhora também deveria conhecer e deveria saber. Como o próprio nome diz, sinal de alerta não é nenhuma irregularidade. O que é o sinal de alerta do Tribunal de Contas? Eles acompanham a nossa execução orçamentária e, com base naquele momento, numa data fria, estática, eles fazem uma consolidação orçamentária e emitem um sinal de alerta sobre possíveis problemas que a prefeitura vai ter. Mas, apesar da senhora, como a senhora deveria saber, mas eu não me furto em responder. Os pontos que a senhora comentou de aplicação de recursos, tanto de despesa e com receita, tem uma explicação muito simples. A Prefeitura de Botucatu, enquanto eu for o gestor financeiro, vai receber esses sinais de alerta todos os meses. Por quê? Porque nós temos uma forma transparente de execução orçamentária. O que nós fazemos na Prefeitura, diferente de outras gestões? Todos os grandes contratos que nós já temos a previsão financeira e orçamentária de despesa, eu empenho nos primeiros meses do ano. Diferente do que outras gestões faziam, nos meses de janeiro e fevereiro, nós fazemos o empenhamento de todos os grandes contratos. O que isso significa dizer? Para quem faz um acompanhamento estático. Que ele olha a nossa receita, por exemplo, até fevereiro, quanto da receita eu tenho? 2 dozeavos. Só que eu já empenhei, por exemplo, o contrato da Pirangi para o ano todo. Todos os sinais de alerta, eu estou informando aos vereadores e àqueles que nos acompanham. Enquanto o Fábio Vieira de Souza Leite for gestor da Secretaria de Governo, essa sistemática de empenhamento consolidada no início do ano vai acontecer, porque eu dou transparência aos senhores daquilo que eu tenho de previsão de despesa. O sinal de alerta, o que ele vem? Ele vem e mostra o seguinte: olha, você tem um potencial problema, porque sua receita não aconteceu. Lógico, se eu estou no mês de julho, eu tive 6 dozeavos de receita consolidada e já empenhei o contrato todo. A senhora deveria saber. Os apontamentos são completamente diferentes. O apontamento é: fechei um determinado período, o tribunal vem, faz as considerações através de apontamentos, que podem ou não ser irregularidades. O executivo tem a prerrogativa de montar sua defesa e isso é avaliado. As nossas contas de 2017 tiveram apontamentos e foram aprovadas. Todas as prefeituras do Brasil têm apontamentos. Umas são aprovadas, outras não. Alguns prefeitos precisam se defender na justiça, nós não precisamos. Apontamento é isso. A Câmara Municipal de Botucatu teve apontamento nas contas, que foram justificados e foram aprovados. Então nós temos que separar bem, e a senhora deveria saber, alerta é uma coisa, apontamento é outra, condenação e irregularidade é outra completamente diferente, a gente está muito distante disso. Em relação ao Fundeb, a senhora usou uma expressão também que está errada. A senhora disse que hoje a gente tem no caixa 3 milhões e pouco. Não, esse caixa que eu apresentei na apresentação, como a própria apresentação diz, é de 31/12/2019, não é o caixa hoje. Em relação ao Fundeb, como eu respondi ao vereador Sargento Laudo, um dos possíveis excessos de arrecadação que nós tivemos em 2019 foi de recursos do Fundeb. E dentro da transparência que a gente tem um projeto de lei que infelizmente eu não trouxe o número, mas está aqui impresso a minuta. Tramitou nessa Casa de Lei justamente fazendo a aplicação de excesso de arrecadação do Fundeb para o ano de 2020. Para o ano de 2019. E falando de Fundeb, essa gestão do prefeito Mário Pardini, ela tem uma sistemática diferente. Nunca
em Botucatu, nunca na prefeitura de Botucatu, todos os profissionais da educação receberam o mesmo valor de abono. Essa prática se iniciou em 2017. Nenhum outro prefeito em Botucatu distribuiu abono de Fundeb igual para a servidora que cuida da limpeza da escola e o professor que está na frente do quadro negro. Na nossa gestão, a partir de 2017, todos os abonos que foram distribuídos foram absolutamente igualitários, dentro de regras claras que nós tramitamos aqui nessa casa os critérios de aprovação e a gente não precisaria fazer isso. O projeto de lei de distribuição do Fundeb, o Executivo não teria obrigação de tramitar na Câmara. Nós fazemos isso em respeito à transparência com os senhores vereadores. E pela primeira vez na história dessa cidade, o Fundeb é distribuído da auxiliar de serviços gerais à diretora da escola, por óbvio para aqueles que se enquadram, com o mesmo valor, não tem distinção. Não, tem mais um, em relação ao excesso. Uma questão também que a senhora deveria saber, em relação ao decreto que a senhora comentou, é o seguinte. Primeiro, a movimentação orçamentária por decreto, ela é absolutamente legal, dentro dos limites que impõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aquilo que nós entendemos no Executivo, que pode ser feito por decreto, nós vamos fazer. Por quê? Porque nós precisamos de celeridade. Aquilo que nós entendemos, como mencionei do projeto do Fundeb, que é possível ter um tempo maior de aprovação, nós tramitamos via projeto de lei. O que a senhora deveria saber sobre esse decreto é que o excesso de arrecadação que ali foi colocado, ele está vinculado a uma emenda. Por isso que nos primeiros dias do ano, apesar do orçamento ter sido aprovado em setembro ou outubro, nós já destacamos um decreto com excesso de arrecadação, porque essa emenda não estava prevista no ano passado. Ela entrou no ano de 2020. E o que a senhora deveria saber também é que o superávit que se teve nesse decreto, ele está relacionado aos royalties de petróleo, que eu comentei aqui na minha última audiência, que entrou nos últimos dias de 2019. Por isso que esse decreto saiu no início do ano, com excesso de arrecadação e superávit, sem menção ao orçamento anterior, porque foram novidades que aconteceram, quer sejam no final de 2019 sobre os royalties, quer seja no excesso de arrecadação sobre a emenda. Obrigado, secretário Fábio Leite. Próximo vereador, por gentileza. Desculpa mais uma vez, vereador Paulo Renato. Esqueci de anunciar Vossa Excelência na sequência. Agradeço, presidente. Já também agradeço pela fala extremamente esclarecedora do secretário Fábio Leite, tirando as dúvidas ou as várias confusões que a vereadora Rosiela acabou fazendo na questão orçamentária. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho com relação aos percentuais obrigatórios da questão da saúde e da educação. Eu vi aqui na apresentação e a gente vem acompanhando nas últimas apresentações, a educação ela se mantém, né, dentro do percentual obrigatório de 25%, mesmo a gente tendo incorporado agora e vem sendo construída várias escolas em tempo integral. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, se a partir desse ano a gente vai ter um aumento, além do obrigatório na educação. Essa é uma das questões dessa parte dos percentuais obrigatórios, e também da saúde, que aí eu falo até com uma certa preocupação. A saúde ela vem crescendo, né, a aplicação em saúde no município. Talvez as pessoas não entendam que a Prefeitura de Botucatu, juntamente com a Unesp, né, que viabiliza o atendimento dos dois PS aqui em Botucatu, tanto do adulto quanto do infantil. E grande parte da população regional acaba sendo atendida nesses dois pronto-socorros, né? E falo da preocupação pelo seguinte, né? Porque acaba saindo grande parte do orçamento de Botucatu para esses atendimentos. Então seria importante, eu acho que a gente precisa melhorar essa gestão. Tenho certeza que nós, na Câmara, precisamos participar disso. O prefeito, o deputado Fernando Cury, todos os agentes políticos, com o objetivo de criar um consórcio aqui, né, para a destinação dessas verbas, para que esses municípios também possam nos ajudar nesse custeio dos dois PS, que atende grande parte da população regional. Como eu disse, nós precisamos buscar isso junto ao governo do estado também, ampliar essa arrecadação, né, que seja direcionada a Botucatu. Acho que nós não temos nenhum problema em fazer essa gestão e atender aqui as nossas cidades co-irmãs vizinhas,
não é restringir atendimento, mas é de buscar cooperação para que a gente tenha um atendimento cada vez mais melhorado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas duas questões. Muito obrigado, vereador Paulo. Muito pertinente as questões do senhor. Eu vou me alongar um pouco porque eu preciso contextualizar bem. Então, em relação às aplicações obrigatórias, como o senhor bem comentou, para as pessoas que nos acompanham, nós estamos falando do item K do nosso material. A consolidação da educação se deu em 25,32% e na saúde 22,92%. Lembrando que na educação a aplicação mínima é de 25% e na saúde de 15%. Bom, sobre o primeiro ponto da educação, o senhor perceberá que na educação, muito provavelmente, se o orçamento se der como a gente fez a previsão ao longo de 2020, que o percentual sempre vai ficar mais ou menos tangenciando ali da casa dos 25%, 26%, 27%. O que o senhor comenta das escolas de tempo integral, o senhor perceberá ao longo de 2020 que vai, apesar do percentual permanecer mais ou menos na mesma casa, vai haver uma inversão de comportamento. Por quê? Até o ano passado, algumas linhas da educação foram carregadas com o investimento que nós fizemos físico, de construção das escolas, de material, de mão de obra, sem prejuízo das parcerias. Esse ano, isso começa a se reduzir, porque as escolas estão sendo entregues, estão sendo mobiliadas, e começam a crescer as linhas de pessoal. A grosso modo, se eu fosse falar para o senhor, elas vão começar a se equilibrar. Com certeza os senhores não tiveram tempo de ter acesso, mas hoje eu protocolei um projeto de lei, que está tramitando em vias normais, não é uma extraordinária, que é a criação de algumas vagas para o município. Desse projeto de lei, a imensa maioria é a criação de vagas de professores. Eu tenho até o número na cabeça, são 38 vagas de professores que esse projeto de lei está trazendo para a Câmara para apreciação dos senhores. Então, é só para ratificar que o percentual da educação ele vai ficar tangenciando pela nossa previsão. Isso pode se modificar e nas próximas audiências eu reparo o número, mas ele deve ficar se tangenciando aí entre 25% e 26%, mas o comportamento o senhor perceberá um aumento em folha e uma diminuição em investimentos. Em relação à saúde, 2 pontos muito pertinentes que o senhor colocou. Em relação à aplicação, eu imagino que nos próximos dias os senhores terão uma audiência pública com o pessoal da saúde. Estou vendo o Bruno ali chacoalhando a cabeça. Que comportamento os senhores perceberão? Nós estamos com uma folga tremenda de aplicação. Como eu disse, a aplicação mínima era de 15%, nós aplicamos 22,92%. Mas pode ser que o senhor perceba um comportamento do seguinte: o início da gestão do Pardini, esse percentual subiu, e agora ele tende a estabilizar e até cair um pouco. Isso significa, vou usar a frase do senhor, que a prefeitura não está investindo em saúde? Não, muito pelo contrário. Só que a base de receita aumentou, então, consequentemente, o percentual ele cai um pouco, e tem uma questão aqui que é extraordinária, que é a gestão. Por quê? Se eu pegar o contrato da Pirangi, o que a prefeitura fez? Ela teve a manutenção dos mesmos serviços, da mesma folha, só que um contrato em alguns milhões de reais mais baratos. Isso implica nessa aplicação. Então, se o senhor me perguntar, a saúde do município continua tendo investimento do número absoluto em reais crescente? Continua. Por que o percentual caiu? Porque a base de receita aumentou e porque está sendo feito gestão. Os contratos estão sendo revisados, as metodologias estão sendo revisadas, e isso traz economias. É o famoso gastar melhor, né? Eu gasto o mesmo dinheiro e faço mais coisas. E a última parte da pergunta do senhor, em relação ao atendimento do nosso polo, né, da nossa região. O senhor tem razão, pelo fato até de termos aqui um campus da Unesp, a qualidade da nossa medicina, né, dos nossos serviços médicos, são realmente um destaque, e isso atrai munícipes de outras localidades. Só que o governo federal agora vai nos ajudar. O SUS, e isso vai ser tratado também pela equipe da saúde, impôs às prefeituras um modelo que eu vou chamar de recadastramento. Por quê? Até o ano passado, as prefeituras recebiam os repasses federais para a saúde em função da quantidade de população. Isso esse ano se modifica. As prefeituras receberão agora em função da quantidade de pessoas cadastradas no sistema de saúde do município. Então existe uma frente gigantesca na saúde de Botucatu hoje, cadastrando todos os usuários. Quem vai fazer o filtro? O SUS. Então vamos imaginar aqui, se o senhor me permitir hipoteticamente, que o cidadão Paulo Renato, ele é de Bauru.
só que vem usufruir aqui do serviço de Botucatu. Com esses cadastros, o SUS vai ser o filtrador dessa informação e vai dizer o seguinte: não, senhor Paulo Renato, o cadastro do senhor é em Bauru, o senhor vai ser atendido em Bauru. O senhor Carreira é de Botucatu, vai ser atendido em Bauru. Então essa filtragem, que era o receio do senhor muito pertinente, nós não precisaremos fazer, o próprio SUS vai fazer, por óbvio, com toda a base de dados que eles têm do perfil de cada cidadão. Então esse será um problema a menos. Hoje nós temos essa força-tarefa, né, que de novo vai ser detalhada pelo secretário André, para fazer esse cadastro. Me parece que metade da nossa população já está cadastrada. Então eu diria aí que dos nossos 146 mil habitantes, a gente deve ter algo em torno de 80, 90 mil habitantes já cadastrados no sistema de saúde, que vai atenuar essa preocupação nossa. Não sei se respondi. Agradeço, Vossa Excelência, o tempo já está nos finalmente. Quero aproveitar a oportunidade de perguntar para a população aqui da plenária se tem alguém que quiser fazer uma pergunta. Porque o último vereador sou eu, depois eu vou encerrar, porque já está no finalmente. Questão de ordem, senhor Da presidente. população, só um minutinho, por gentileza. Ninguém da plateia quer fazer pergunta? Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. São 7h30, a audiência termina às 20 horas e eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu gostaria que tivesse meu direito garantido e me inscrevesse. Questão de ordem, presidente. Foi fixada no início da audiência 90 minutos, 1h30, poderá ser até 2 horas, mas foi fixado 90 minutos. Vossa Excelência ouviu a abertura do trabalho, não questionou nada no prazo que a mesa ofereceu. Então, vai se encerrar às 19h30. Quer dizer, então, que eu não vou poder fazer a minha última pergunta? Ela fez todas as perguntas, Estou perguntando para o presidente da comissão, vereador Carreira. Questão de Estou ordem, perguntando para o presidente. presidente. Paulo Renato, por gentileza. Paulo Renato, por gentileza. Só um encaminhamento, acho que se pairar alguma dúvida para a vereadora, se puder fazer um encaminhamento, ela faz por escrito, posterior o secretário responde, a gente pode apresentar. Eu acho que é só uma ideia. Obrigado pela sugestão, vereador Paulo Renato. O senhor desligou meu microfone, presidente Carreira? Vereadora, Eu gostaria de por fazer minha última gentileza. pergunta. Tem meia hora para terminar a população audiência não gosta. pública. Esse Vereador tipo de Cula, coisa. com licença, dá uma ligadinha no microfone da vereadora, você está ligado ou não? Vossa Excelência faz palanque em tudo, vereadora. Não mexi com as mãos, vereadora. Aliás, é hábito de Vossa Excelência mesmo. Obrigado, vereadora. Só estava tirando o raciocínio. Vereador, secretário Fábio Leite, por gentileza. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao Fundeb. Vossa Excelência falou que dos funcionários eles receberam um montante, um valor. Se o senhor tem, se possível, o senhor tem para passar para a população que está nos acompanhando, o valor que os funcionários da Secretaria da Educação receberam, que foi no ano de 2019, como Vossa Excelência falou. Agradeço a pergunta. A distribuição que nós fizemos, como o senhor bem comentou, diferente da sistemática também que adotávamos, inclusive na nossa gestão nos anos anteriores, a postergar a distribuição, nós antecipamos por próprio exercício. Nós fizemos a distribuição em 2 etapas, como fazemos, por exemplo, com outras verbas, e o montante total recebido para aqueles que se enquadraram nos critérios foi de R$ 2.200 por pessoa. Isso no ano de 2019, para aqueles que se enquadraram em 100% no critério da lei que foi aprovada. Próximo vereador, vereador Sargento Laudo. Eu vou deixar uma pergunta aqui, o tempo está encerrando. Se o Fundeb já tinha no governo do PT, do Mariello, se tinha, por que ele não, então ele não fazia distribuição igualitária? Um governo socialista diz que é tudo igual, então privilegiava um e desfalcava o outro, né, pelo jeito. Mas eu quero deixar aqui meu agradecimento pela transparência. Esse governo Pardini, ele avança e as pessoas querem jogar pedra. E a pedra volta na cabeça. Cuidado, hein? Por gentileza, vereador Cula. Só para encerrar também, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o Fábio Leite, a sua equipe, o Guilherme, o Roma, tá? E
cumprimentar pela transparência, pelo modo que conduz as audiências públicas e pelo modo que conduz o dinheiro público. Parabéns, secretário, por tudo que faz pela nossa cidade. Obrigado. Vereador Carreira. Presidente, eu só queria fazer uma citação da abertura dessa audiência pública para que não paire dúvida para ninguém. Vou novamente ler o tópico da abertura. Audiência pública, lei de responsabilidade fiscal. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal do Estado, declarei aberta essa audiência que está se encerrando. Agradeço a presença dos vereadores, dos representantes do Poder Público. Agradeço também, e essa audiência terá a duração máxima de 90 minutos, se encerrando às 19h30. O regimento fala que as audiências poderão ser até 2 horas. Essa presidência achou melhor, como os tempos anteriores demonstrou, seria muito mais para palanque político do que perguntas efetivamente de interesse popular, reduziu para 90 minutos e acho que foi suficiente. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer, por gentileza, vereador, só está atrapalhando a audiência. Não é nesse trâmite que a Vossa Excelência está usando. Desculpe do meu raciocínio. A Vossa Excelência falou que os vereadores estão com... Então, senhor secretário... Não adianta, vereador, a população não está cansada, viu? A transparência é importante, o governo... Questão de ordem, senhor presidente. A palavra questão de ordem, vereador Sargento Laudo. Eu me lembro ainda que a vereadora pediu para a gente elevar o nível, mas desse jeito não dá. Isso aí é típico do PT, típico da esquerda, ficar fazendo esse palco aí. Quero agradecer mais uma vez, secretário de governo, Fábio Leite. Quero agradecer também o Guilherme, o Leandro Romagnoli, o Rafael, o Leonardo, que também são da mesma pasta de Vossa Excelência, secretário Fábio Leite. E agradecer a presença do vereador Paulo Renato, da vereadora Rose, do vereador Trigo, do vereador Cula, do vereador Sargento Laudo e também do vereador Carreira e também do vereador Isaías Colino. Então eu gostaria de deixar registrado, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, mais uma prestação se encerrando de 2019, que é a terceira. Então quero agradecer mais uma vez, parabéns Fábio Leite pelo trabalho, a transparência que vem trabalhando junto com o nosso querido prefeito Mário Pardini, uma excelente gestão de transparência e prestação de conta. Vossa Excelência respondeu a todos conforme foi perguntado para Vossa Excelência, até fora dos trâmites da audiência pública, da audiência de hoje. Vossa Excelência foi perfeito. Parabéns, encerro essa audiência. Uma boa noite a todos. Obrigado, população, que nos acompanha pela TV Câmara, canal 61.3 e também quem nos acompanha no Facebook. É aquilo que o presidente dessa casa disse. Existe um regimento. Se ele determinou 1h30, era 1h30. Então, desde o comecinho, deveriam ter questionado no comecinho, não agora para fazer firula para a população. Desculpa, população. Essas coisas que não podem acontecer nessa plenária. Muito agradecido, uma boa noite a todos.